Olá, boa tarde. Boa tarde a você, mais uma vez, que nos acompanha no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. A nossa live de hoje é a live de número 82. Exatamente é isso que vocês acabaram de ouvir. E vamos ter um debate, um bate-papo muito interessante com a minha amiga Fernanda, @fer_aoki, diretamente de Niterói. O papo hoje da nossa live vai ser um papo que interessa a cada um de nós, a todos, em todas as épocas, e vai continuar interessando não só antes da pandemia, durante a pandemia, como após. Propósito e cultura empresarial pós-Covid-19. Então, sem delongas, eu vou registrar aqui o nosso papo, né, que vai ficar... Perdão, está na hora de tomar um chá, né? Perdão. Bichinho do... alergia, né? Essa mudança de tempo, mudança de estação para primavera, né? A gente fica com a voz um pouco rouca, mas já vou escrever aqui o nosso comentário, que vai ficar fixo. A live extra de hoje. Anotem aí, porque mais uma vez a gente vai dizer, os dias estão passando muito rápido. A Covid-19 veio para provocar uma mudança radical na nossa maneira de ser, de existir, de realizar negócio, de nos comunicar, e precisamos estar atentos porque o tempo está passando. Então nós vamos ter esse novo normal e as coisas acontecendo de uma maneira muito rápida. Então vamos aproveitar esse momento, né? Muitos estão em home office, muitas pessoas estão trabalhando de casa, existem muitas empresas que inclusive dispensaram seus funcionários, inclusive fizeram um leilão, estão vendendo todos os equipamentos, cadeiras, escritório, né, tudo, porque as pessoas estão em casa. E o tema da nossa live, né, estamos recebendo aí a nossa amiga Fernanda, propósito e cultura empresarial pós-Covid-19. Então, sem grandes delongas, vou dar meu aceno aqui para a Fernanda, minha amiga Rosemary, a Márcia também nutricionista, e vamos compor aqui, conversar sobre esse tema fantástico. E a Fernanda Aoki, né? Eu estou vendo aqui. Olá! Esse bichinho do é um problema. Estou vendo que a Fernanda aqui está se dirigindo para um grande congresso aí, né? Que você vai participar. Está com a agenda super lotada aí. Satisfação enorme ter você conosco aqui. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigada por toda a flexibilidade. Quase que a gente não consegue estar junto. E agora, como eu já estou no caminho da viagem, a internet estava super ruim do Wi-Fi. Eu estou com 3G, eu não estava conseguindo conectar, mas acho que agora vai. Vamos ver se o meu 3G segura. 4G. Opa, você tá falando de onde aí? Agora eu tô em Botucatu, estou indo para pegar o voo em Campinas, estou indo para Vitória. Muito legal. Então vamos lá, vamos ver se a imagem vai correr legal, né? Se ficar um pouco distorcida não é problema, porque o tema realmente é um tema muito importante. Eu separei aqui algumas coisas, a gente tem uma pauta, né? A Rosemary está dizendo que a tosse é em função de muitas lives. Não é, é a questão exatamente da mudança de clima. Né? Petrópolis aqui, eu moro aqui na região serrana, e Petrópolis, toda mudança de clima, de estação, fica essa umidade no ar, né? Fica a questão da poeira. Eu fiz uma caminhada também de manhã, está um dia muito lindo aqui, mas nada que impeça a gente de falar, né, Fernanda? É isso aí, Fernanda, é isso aí. E a gente ainda, eu quero te agradecer, viu? Porque o Sérgio, eu sei que você está fazendo aí um monte de live, e ele é super organizado, ele me mandou esse pedido, que eu falei, Sérgio, você não imagina quantas lives eu não estou conseguindo fazer. Então você que talvez me chamou, que está aqui, né? O Sérgio, ele me mandou com super antecedência, está com um projeto super legal, né, Sérgio? Quero também conhecer um pouco mais desse projeto aí, Contra o Café. Muito legal. Legal. O que acontece? Vou fazer já o merchan logo de início, né? Que aí você também já fica por dentro. A gente está organizando um evento grande aí para o final do ano. A gente está vendo local, plataforma, né, dia e horário para as pessoas. E tem muita gente dizendo, você inclusive vai comentar sobre isso, né? Tem muita gente falando que o ano de 2020, eu não comemoro aniversário esse ano,
foi um ano que não serviu para nada, tô doido que acabe, que não serviu para absolutamente nada. E nós estamos vendo que não. Obviamente tem a fatalidade da pandemia, tem muitas coisas que estão ocorrendo que a gente não gostaria que tivesse ocorrendo, muitas perdas de familiares, amigos, né, pessoas que estão passando para o lado de lá, né, estão indo antes da gente, mas a perspectiva de vacina, isso tudo, a questão econômica, né, desemprego, mas é um ano que está servindo como um ajuste, né, um processo acelerativo para desenvolvimento de outras coisas que a gente até então não estava dando atenção. Eu vou comentar daqui a pouco sobre a tal da corporação, né, mas primeiramente, né, convidar você para participar e a gente está com a ideia de fazer o seguinte, um evento semipresencial, se a gente conseguir questão de higiene e etc., né, 1 ou 2 dias, né, a gente está estudando ainda, e as pessoas que não puderem estar conosco vão fazer à distância, tá, o evento. Então, cada um relatando o que fez em 2020, né, quem participou das lives, quem não participou, mas é um convidado, são pessoas que trabalham, estão junto, informar o que tem feito de legal em 2020, e eu também vou deixar a minha impressão digital em cada um de vocês. Desde já, você vê, você está fazendo a live aí no momento de passagem, eu sou super grato. Você vindo a Petrópolis ou não, aqui é sinal verde, não tem sinal amarelo nem vermelho. Você pode me ligar 1h da manhã, 3 da tarde, 5h30 da noite. Eu vou muito para Petrópolis, sinal verde. Né? Vou muito sinal para verde. Petrópolis, vai ser um prazer. Isso, e aí pode vir aqui tomar um café, independente disso, pode me ligar, não há problema. O tema da nossa live hoje, Fernanda, propósito, cultura empresarial pós-Covid, né? Antes disso, eu vou apresentar você, né, que tem algumas pessoas que não te conhecem aí. Fernanda Ock, psicóloga, mestre na USP, propósito e cultura empresarial, empoderamento feminino, docente, psicanálise, tá voltando. Escritora, palestrante, eu achei super legal isso aqui, viu? Icaraí, Leblon, São Paulo. Né? É igual um amigo que tem uma startup em Minas, ele tem um escritório em Londres, tem um escritório em Xangai, um em São Paulo, um em Nova York. Falei, ô meu amigo, onde é que você está nesse momento? E da última vez que eu vi, ele estava tão gordo e estava com algum problema de cardíaco e tal. Eu falei, rapaz, olha só, você já tem uma filha do casamento com a Thelma, né? Que é uma filhinha super legal. Agora vem um segundo filho, você tem que tomar cuidado. Você vai ganhar dinheiro aí pelo mundo afora, mas vai infartar, vai adiantar o quê? Você está gordo, você tem que fazer caminhada, exercício e tal. E o cara tem 1 milhão de usuários no aplicativo dele. Não sei se você conhece, Crânio com Q. Crânio. Em vez de ser crânio com C, é crânio com Q. Então, ele fala a língua do Q. Entendeu? Qualquer coisa que tenha o Q, ele bota o Q. Então, ele não escreve igual a gente em português. Mas ele está rodando o mundo afora aí. Então, qual é a nossa ideia? É falar exatamente dessas corporações, da questão da cultura empresarial, do propósito. Mas antes, né, eu vou apresentar você, vou deixar que você fale um pouco, né, Fernanda por Fernanda, um pouco da sua história, experiências, né, e como é que você começou a se interessar por esse trabalho que você faz, que é super legal. Eu só fico assim, sabe, eu não consigo acompanhar 100% de todas as pessoas que eu sigo e que eu acho que são super legais, porque meu dia tinha que ter, como o seu, né, muitas horas aí. Mas você está fazendo um trabalho muito legal, parabéns também, e por estar com a gente aqui no nosso programa de lives. Então, hoje nós estamos aqui na live de número 82. Uau, legal. Aí eu fico de manhã conversando com meu anjo da guarda e à noite vou dormir. Você está me levando aonde? O que você quer com tudo isso? Essa geração toda de conteúdo, pessoas, ideias, propósitos, networking. Né? Então eu estou escrevendo algumas anotações, né, que deve virar um livro aí, ou alguma coisa que a gente possa compartilhar, mas é muita gente. Eu fico olhando as carinhas de todo mundo aqui no YouTube, no IGTV, a minha responsabilidade perante todos, né, e todos participando também em responsabilidade e reciprocidade em relação ao projeto do Control, né, que é de divulgar pessoas e empresas, Fernanda. E você nessa parte aí de psicologia, né, você deve lidar com tantas situações diferentes, com tantas coisas, né, que realmente no momento de Covid, acaba tendo um colapso, né? Vou deixar você falar um pouco, acho que eu falei demais, né? Vou deixar você falar um pouco aí. Não, tá bom. Contigo tá bom. aí. Eu acho que quando você fala sua responsabilidade por todos esses, né? Eu acho que isso é um pouco, isso é propósito. É a gente poder assumir
tudo que a gente carrega. Tá, Aldo, você tá me ouvindo? Ou eu travei? Tô te ouvindo. Eu fiz um print de tela aqui. Travei? Tô te Travei? ouvindo. Tô te ouvindo. Aham. Travei? Não, Tá. travou não. Então, acho que acho que é que apareceu para mim que estava pausado. Tomara que vá. A gente, hoje eu falei, eu vou almoçar rapidão, 10 minutos para poder estar com você. E tomara que a internet nos ajude, porque a vontade a boa vontade é grande. Aham. Então, você falou para eu contar um pouco da minha história, de como eu me interessei por esse trabalho, né? Eu falo que eu sempre fui atenta, né? E eu acredito que o trabalho ele é uma expressão daquilo que a gente é. Uhum. Então, se a gente encontra a gente, né? A gente encontra como expressar aquilo que a gente é. Então, esse trabalho veio antes, né? Antes até de uma faculdade, eu falo que eu era uma criança estranha e eu pensava que eu ia morrer criança. E eu pensava, se eu morresse... Você também? Bem-vindo aos estranhos. Os estranhos se atraem. Estamos aqui até agora. Ainda estamos aí. Aham. Então, mas eu fazia uma pergunta para mim, né? Eu falava, se eu morrer e Deus me perguntar, Fernando, o que você fez? A última coisa que eu queria falar era para fazer? Então eu já perguntava desde muito cedo, assim, o que que eu estava fazendo aqui, né? Qual era o propósito? Uhum. Então, essa era uma coisa, não tinha esse nome propósito, mas eu me perguntava qual era a minha missão, qual é a minha missão? Eu vim a quê? Né? A que vim? Então isso veio muito cedo, eu lembro de eu fazendo essa pergunta para o espelho antes dos 10 anos de idade, então isso me tomou muito antes, né, de uma profissão. Depois, quando eu fiz vários trabalhos, né, com pessoas que viviam no lixão, né, eu fui catar lixo no lixão para ver como era a vivência dessas pessoas. Eu fiz meu primeiro trabalho de empoderamento feminino foi numa penitenciária feminina. Eu fiz trabalhos com Uau. pessoas que perderam a visão, né, entre a adolescência e a idade adulta. Eu fiz trabalhos com pessoas, moradores de rua. Então, eu sempre me interessei muito pelas feridas e descobri que as crises são momentos em que as pessoas podem sobreviver apenas, ou elas podem sobreviver, tirar o máximo da vida. Uhum. Elas podem ter um grande crescimento. Então, quando você fala de 2020, será um ano perdido ou será um ano de grandes superações? Eu acho que depende. Não está no ano, não está no tempo, está com o que a gente faz com ele, né? Então, essas pessoas... Então, fui fazer um mestrado em resiliência, porque eu queria estudar o que fazia com que essas pessoas transcendessem as circunstâncias. Então, esse foi o meu mestrado. Fiz um mestrado, eu fiz psicologia na USP, depois fiz esse mestrado em resiliência e psicanálise por conta desses trabalhos e de eu ficar muito extasiada com essas pessoas que não só sobreviviam, mas sobreviviam, tiravam o máximo da vida. E depois eu comecei, eu atendo, hoje eu faço milhões de coisas, eu atendo na clínica ainda, mas eu já comecei atendendo. Fui chamada para fazer um trabalho de desenvolvimento de equipes. E aí, então, comecei a trabalhar equipes, fui fazer uma pós em funcionamento de equipes. Então, eu sou especialista em funcionamento de equipes. Depois, eu comecei trabalhando com equipes, eu comecei a trabalhar em grandes empresas, né? Com equipes, Bradesco. Depois, fiz algumas instituições, Seleta, Sete Ambiental, então comecei a trabalhar com isso. E aí, quando eu percebi que, quando eles falavam, mas como é que a gente desce essas vivências das equipes, quando a gente está treinando na equipe, eu trabalho com equipe de alta gestão, como é que a gente faz para descer a mesma linguagem, a mesma forma? E aí, então, a única forma da gente fazer isso é através da cultura. Existe uma frase que a gente fala muito Uhum. em gestão, que é a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, você pode ter uma estratégia de ter um negócio lindo, você pode ter uma estratégia até de ter uma viagem incrível, né? Você pode ter várias estratégias e ter um grande planejamento, mas se você... A verdade é que o que vai fazer é a sua cultura.
Ah, porque a cultura é o que a gente faz quando a gente não está pensando. A cultura fala da nossa essência, é o nosso jeito de ser. E então, se eu quero trazer um propósito, eu comecei como a gente pode ter uma cultura em que as pessoas trabalhem por um propósito, por uma causa. Tá? Eu já tinha isso na vida. Eu sempre falei sobre propósito, eu sempre falei para as pessoas sobre o que você quer contar no seu aniversário de 80 anos, né? Qual a história que você quer construir. Eu estou agora numa campanha. Olha, eu te juro, você só se interrompe. Você é de que signo? Leão. Então, Leão, eu sou de Câncer. Eu te juro que eu não vou chorar ao longo dessa live, ok? Porque realmente isso que você está falando, realmente me toca o coração. Eu acho que não existe acaso, né? E realmente o que você está falando é o que eu peguei para mim desde que eu me entendo como criancinha lá em Barbacena, lá no interior, entendeu? Então, tipo assim, o que eu estou realmente fazendo aqui? Né? Isso é uma luta, é uma busca que cada um de nós trava, mas só aquele que é tocado num dado momento, ou que já vem com aquele toque, ou que acerta aquele pininho do parafuso, né, para poder a máquina funcionar, que começa realmente a potencializar. Porque tem pessoas que vivem, e a gente vai comentar daqui a pouco, né, se você me permite, vou fazer um comentário aqui, que eu já vi que a gente vai fazer outras lives, né, se você tiver à disposição, a gente pode fazer outros trabalhos também, porque o mundo precisa de histórias felizes. Entendeu? Então, quando você diz que você trabalhou auxiliando pessoas deficientes, com dificuldade, com algum tipo de dificuldade, seja ela qual for, né? Material, física, comunidade, né? Só quem participou e participa, eu também faço trabalho numa comunidade aqui em Petrópolis, e a gente sente a dor daquele que não tem o que nós estamos tendo agora. Né? A possibilidade de ter uma internet, de ter um celular, de poder montar uma pauta, de poder fazer um esquema, de ter livros, de ter amigos, de ter uma casa, de ter uma cidade linda para morar. Então, isso realmente toca a gente. E aí eu vejo que é um pouco da sua busca também, e como psicóloga, né? Você procurar entender o outro para poder aliviar um pouco a dor do outro, né? Porque, na realidade, no fundo, a dor é nossa. Estamos vendo pela Covid. Não, eu sou um cara extremamente milionário, eu sou o dono da Amazon. Tenho $1 trilhão na minha conta. Ok? Ok. Pegou Covid, pode morrer. O varredor de rua, que não tem nada, recebe um salário, está em dificuldade, pegou Covid, pode morrer também. Então, tipo assim, a Covid veio para horizontalizar muita coisa e trazer para nós uma perspectiva de que a gente precisa realmente transformar esse planeta, né? E eu costumo dizer que a gente está num momento de muitos enganos, né? E a gente acha que ser feliz é não ter incômodos. Tanto que a gente pode olhar para as nossas últimas invenções, são todas invenções de conforto, né? A Uhum. gente vai buscando conforto, a gente não quer ter Isso. incômodo, né? Isso. Então, isso que você fala, né, sobre a dor, a gente tem pavor da dor. A gente acha que deu errado quando tá doendo, né? Como se não fosse humano sentir dor. Mas a grande questão é que hoje a ciência prova que felicidade, o maior pico de bem-estar, ele se chama flow, né? Que a gente pode medir Uhum. entre o córtex frontal direito e esquerdo. E ele acontece não quando você está num momento de tranquilidade, no momento em que você não está sentindo, você está deitado, né, na praia, ou você está aí em Petrópolis, né, no bar da Boêmia, fazendo nada, né? São nesses momentos, né? São nos momentos em que a gente está resolvendo problemas. Tem um livro do Rubem Alves Ó, que eu tem citei mulheres de várias fé vezes. por aí, ó. A Nana Albanese está dizendo que tem mulheres de fé. Bacana. Mulheres de Quem Fé, mais eu não sei, escreveu aqui? é o grupo que a gente Barbacena. começou Barbacena é nessa cidade quarentena. doido. É, tem homens de fé também, ó, o Gleison aí. É, Então, isso, Gleison. então acho que é essa vivência, né, de que ostra feliz não faz pérola. Então, eu não sei, eu não só. Acho que a minha missão não é. Antes de aliviar a dor, é de transformar a dor. Né? Eu acredito que a gente pode fazer das feridas remédio. Então, toda essa vivência, né, com essas extremidades desses lugares que eu fui, né, seja na cadeia ou seja no lixão,
Ou mesmo com grandes executivos milionários, né? Todo mundo carrega uma dor diferente. A diferença não é a circunstância, a diferença é o que a gente faz com as circunstâncias, né? Então, eu acho que não é sobre 2020, é sobre o que a gente vai fazer com 2020. E aí, então, na história, o que eu fiz hoje, o que eu faço, né? Quando você me pergunta um pouco da minha trajetória, eu faço muitas coisas. Então, comecei com essa história do propósito antes, né? De qualquer profissão. Hoje eu sou colunista da revista da Carreira, né? Então eu também falo sobre profissão com propósito. Eu trabalho, né, com toda a parte de conteúdo veiculado com propósito na Pampilhe, né? Que o propósito deles é fazer do mundo um lugar melhor para ser menina, e eu que crio então toda a parte de conteúdo, sou responsável por isso. Legal. Hoje eu trabalho em algumas empresas como consultora em implantar a cultura de propósito, né? E às vezes em algumas campanhas onde eu preciso resgatar o propósito, eu sou chamada, agora eu estou numa campanha da Facamp sobre sonhos, né? Como a gente pode resgatar os sonhos e viver uma profissão e uma escolha profissional com propósito. E também faço hoje uma parceria, eu sou conteudista de algumas séries para a EME, que presta serviço para Somos Educação. Então, eu também falo com os jovens, com os professores, com os pais sobre isso. Então, eu sou propósito 24 horas, porque eu nem acredito em alguma coisa que a gente faz sem propósito, né? Eu acabei de gravar um vídeo e eu dizia exatamente isso. Tudo aquilo que a gente não dá destino pra gente. Então, se você não fizer de propósito e se você não tiver um propósito, você só vai repetir, né? Então, se você quiser construir algo, você precisa de um propósito. Legal. E você mora na Praia de Caraí, né? Não é isso? Hoje eu moro em Niterói e moro em Santa Rosa. De vez em quando você consegue dar uma caminhada na praia aí, né? De vez em quando sobra um tempo, claro, né, para fazer uma caminhada na praia. Ou você faz a caminhada assim às 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Que horas, né? Que horas que faz tudo isso? Pois é, porque eu não deixo de fazer as minhas caminhadas aqui, inclusive retornei agora à atividade física, porque realmente Petrópolis, como você conhece, você vai vir aqui mais vezes, tem realmente um clima e uma vegetação, é um lugar muito bonito. Então, nessa presente existência aqui, eu sou muito grato de ter isso aqui, né, de poder estar aqui. Eu não sei se você observou, eu vim com essa camisa aqui, ó, do Game of Thrones, né, que tem um motivo. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui. Porque na realidade, tem um propósito, né? Porque na realidade, o que acontece? Tudo é guerra por poder, tudo, né, é luta, tudo é... E aí eu trouxe esse livrinho bem interessante aqui, não sei se você conhece. Olha o rabinho do cara, tá vendo? O rabinho dele é um rabinho de diabo, né? Esse livro chama-se A Corporação. A busca patológica por lucro e poder. Né? Então, dentro do que nós estamos falando aqui de cultura e propósito, né, empresarial no pós-Covid, né, eu gostaria da gente poder trocar uma ideia sobre isso aqui também, porque a gente percebe que existe uma grande luta das corporações, uma obsessão quase que patológica por lucro e poder. Né? Eu também participei, trabalhei em empresa multinacional, tive na AGE por 10 anos, né? Inclusive a AGE foi empresa multinacional, e a gente percebe que as pessoas, Fernanda, não conseguem muito se encontrar, né, dentro dessa questão de propósito e cultura, e uma vez estando na empresa, porque elas vão como se fosse aquela manada, né, que é conduzida, e vai todo mundo por ali. Aí, de repente, eu, né, ou algumas outras... Cara, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Cara, qual é realmente o meu papel? Eu estou feliz aqui, tenho um bom salário, mas, pô, estou vendo meu amigo infartar, né, eu conheço pessoas que, né, trabalharam comigo, que hoje estão numa cadeira de rodas, eu acabei saindo da área de engenharia e me redescobri na área de comunicação e mídia social e, né, agora desenvolvi esse programa aqui de lives, não sei onde isso vai acabar. Mas existe um propósito, existe um objetivo, existe uma ideia, né, em que aquilo não é só eu. Uma vez que você se relaciona com alguém, você tem uma ideia do nós. E aí vem a Covid, mais uma vez, para horizontalizar esse negócio, dizer o seguinte, olha, você não é a cocada branca aí do mundo, e se você tiver $1 trilhão, como o Jeff Bezos, se você pegar o Covid, você pode morrer. Então, tipo assim, é um replanejar para novas ações, né, em nossa vida, né?
E no caso aqui, você já falou bastante de propósito, de cultura empresarial, essa questão do empoderamento feminino, né? Aí vamos entrar nas corporações e nas organizações, que não sei se você já viu, semana retrasada eu tive acho que 7 mulheres. Semana passada acho que foram 6 mulheres. Essa semana também tem mais umas 4 ou 5 mulheres. Não que os homens não queiram fazer lives, mas as mulheres estão em todas as áreas, em todas as situações, em todos os trabalhos. Amanhã eu vou ter uma live com uma pessoa fantástica de Petrópolis que vai falar de confeitaria artesanal. Né? Tem muitas pessoas transformando a arte de fazer pães, doces, biscoitos, em uma verdadeira indústria, né? Mas como é que você encara, ou como é que você percebe dessas organizações que você trabalhou, participou e dá consultoria, essa questão específica aqui? Porque, na realidade, hoje nós estamos vivendo a questão do equilíbrio entre a economia e a saúde, né? Abre as cidades, mas ao mesmo tempo se abrir, o pessoal vai transmitir o Covid, fecha a cidade. Petrópolis, por exemplo, estamos com barreira sanitária. Né? Para você entrar aqui em Petrópolis, você tem que dizer assim, ó, vou na posada do Staldo. Vou me hospedar lá na posada do Taldo, aí você entra em Petrópolis, porque você tem que ter um motivo para entrar na cidade. Né? Apesar de que todo dia morrem pessoas aqui. Então, como é que é essa relação? Por isso que é a questão do Game of Thrones. É uma luta pelo poder, pelo terreno, pelo território. Agora, quem vai descobrir a vacina é russa, é chinesa, é americana, é inglesa, entendeu? Então, em todos os momentos que a gente vive, parece que existe essa obsessão quase que patológica, né, por lucro e poder. E, na realidade, bom, quem pegou Covid pegou, eu não peguei. Entendeu? Então, como é que você, por esses estudos que você tem feito, né, pela sua experiência, você percebe isso? Né? E aí tem a questão do feminino participando no meio disso tudo, que para mim, eu nunca Calma, tive... Sérgio, você está abrindo muita porta. Tem um mundo aí, tem um Então, mundo para fechei. falar sobre isso. Tem um Fechei. mundo, tem um mundo. Fechei. Então, vamos falar aos poucos, né? Eu acho que você está trazendo muitas questões importantes. É que a Então, gente vamos lá. está no... Primeira. Primeira. Acho que essa é uma coisa, a questão de você ter uma luta, né? Todo mundo que luta, luta pelo quê? Né? Aí talvez você saiba, pelo que eu estou lutando? Eu estou lutando pelo lucro, né? Como você disse, pelo poder. Mas há pouco a gente se faz a pergunta do para quê. Uhum. A gente sabe exatamente o que. Existe uma pesquisa que mostra que 100% das pessoas sabem o que elas estão fazendo. Né? Você sabe que você está fazendo uma live agora. Alguém que está pregando um quadro sabe que está pregando um quadro agora. Alguém que está molhando uma planta sabe do que está fazendo. Porém, só 60% das pessoas sabem como fazer isso. Por isso elas sabem ensinar. 60% sabe como fazer. E só 5% das pessoas sabem por que elas estão fazendo. Você viu que o Gleison escreveu aí? Queima ele, Jesus. O Então, acho que Gleison essa é é uma engraçado. coisa importante. Eu acho que essa é uma coisa importante, assim, né? De você se perguntar para que você está fazendo isso. Talvez a gente nem se Uhum. pergunte para que eu estou fazendo essa live, para que eu estou assistindo, para que eu liguei esse celular. Você, de Uhum. repente, você nem percebe que você não se percebe. Né? Então, acho que essa é a maior das perguntas. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Que é o que é a pergunta do propósito. Né? Uhum. Propósito ela tem intenção e contribuição. E eu acho que o que a gente foi vendo, a gente foi entrando numa era, né, de enganos. Né? Eu tenho falado muito isso nesse grupo Mulheres de Fé. Mas porque eu realmente acredito nisso. E acho que quando você fala é uma luta, né, das corporações por lucro, às vezes a gente acha que não se pode ter lucro. Quando eu chego e falo sobre cultura de propósito, e eu estou falando de grandes empresas, eles falam, Fernanda, aqui não é uma ONG. A Uhum. gente não está num lugar de caridade. E aí eu sempre respondo assim, mas não é contra os números, é através dos números. E se todos os lugares tivessem um propósito, talvez a gente não precisaria de instituições de caridade. Porque não é pagar uma conta no fim do dia, mas é fazer por isso, por essa causa.
né? E acho que essa tem sido a grande mudança das corporações e acho que é a grande mudança das novas gerações. Hoje os adolescentes eles se perguntam que vida eu quero ter, o que eu vou contribuir. Hoje o consumidor ele quer saber como você trata as pessoas dentro da sua empresa. Não é só sobre você ter um bom produto ou ser o mais barato ou o lucro no fim do dia, né? Então acho que essa é uma coisa que isso tem mudado. Acho que Harvard, quando faz a pesquisa sobre felicidade, abre a primeira turma para falar sobre felicidade, que a gente fala tanto o que você quer, todo mundo responde, eu quero ser feliz, eu estou fazendo isso para ser feliz. Mas talvez você nem saiba o que é ser feliz. Uhum, então sim. você está comprando ideias de outros, né? Então acho que essa é a grande vivência das organizações e que as organizações elas movimentam. Eu não acho, eu sou muito contra essa endemonização das organizações, porque eu acho que elas só reproduzem o que a sociedade é numa escala macro. E o que aconteceu nas organizações? A gente achava que se você tivesse sucesso, você seria feliz. Se você tivesse sucesso, você seria feliz. E o que as pesquisas mostram é que, ao contrário, felicidade é preditor de sucesso. Se você é uma pessoa feliz, você tem mais condições de ter sucesso pelo simples fato, primeiro químico, de que você libera mais serotonina, você tem mais... isso aí, né? E tem o jeito Harvard de ser feliz. Então, acho Você que essa é consome uma... porque realmente você consome ou você compra porque você consome e está sendo induzido a consumir, né? Exatamente. Então, acho que e para isso você precisa dar destino para as coisas, você precisa estar atento. E acho que as organizações estão fazendo uma mudança muito grande já fora. Acho que isso começou há alguns anos no Brasil, mas fora do Brasil isso já é um movimento grande da gente poder olhar e buscar, né, essa vivência de você ter funcionários felizes, porque eles produzem mais e porque você consegue sim ter maior produtividade e maior lucro. Não é contra enriquecer. Não é contra enriquecer. E de verdade, hoje eu quero que algumas empresas que carregam propósitos incríveis sejam cada vez maiores para elas poderem ampliar a causa delas. Então, eu brinco com a palavra enriquecer, eu sei que ela é com C, mas eu brinco que a palavra enriquecer carrega o ser dentro. Hoje, inclusive o mercado de consumo, a gente fala sobre a experiência do cliente. Hoje o que a gente busca não é só comprar um produto. Hoje a gente não busca só, a gente busca o que nos enriquece. Sim. Então, eu acho que rico de verdade é aquele que multiplica e que contribui. Acho que essa é a grande questão de enriquecer. Se a gente pudesse... Hoje eu conheço grandes empresários que fazem com que pessoas cresçam e que propósitos alastrem. Hoje a gente está falando, por exemplo, de uma Pampers que tem como propósito aumentar a qualidade de vida das crianças e se compromete com isso de tal forma que fez uma campanha de que cada pacote de fralda, uma vacina, e erradicou 7 doenças neonatais na África. Eu quero mais é que a Pampers cresça. Deu uma pequena congelada aí. Vamos ver se sua imagem vai retornar. Estamos indo bem, deu uma pequena congelada. Daqui a pouco está retornando aí 4G. O Gleison virou meu fã, ótimo. Que legal. Vamos ver se a Fernanda consegue retornar aqui. Deu uma congelada na sua imagem. Consigo chamá-la novamente. Vamos tentar chamá-la novamente. Deu uma pequena travadinha, daqui a pouco ela está entrando de novo. E o assunto, né, da nossa live é propósito e cultura empresarial pós-Covid-19. Né, vou verificar aqui o que houve com a Fernanda. Realmente o tema está muito bom. Sentimos que... Deixa eu ver se ela travou e saiu. Pode retornar. Vamos ver se ela vai poder retornar aqui. Que ela está realmente numa situação de conexão 4G. Vamos aguardar a Fernanda chegar. E o tema realmente é muito importante, né, para todos nós, pois cada um de nós precisa. Está a Fernanda retornando aqui.
vamos chamar a Fernanda de novo, cada um de nós precisa verdadeiramente fortalecer a sua cultura e, ao mesmo tempo, definir um propósito, né, para poder estar aqui nesse mundo. Fernanda voltando. Desculpa, legal, Sérgio. Legal. Bem-vinda. Bem-vinda de novo. Estava dizendo, enquanto você retornava, que cada um de nós precisa verdadeiramente fortalecer o seu ponto de cultura e, ao mesmo tempo, se encontrar com um propósito, né, algo maior, como você vinha falando da Pampers, né, que desenvolve várias ações e que ajuda milhares de pessoas, né, na África, né? Sim, e acho que não é só lá fora, né? Porque a gente fala que uma empresa que tem uma cultura de propósito, aquilo que ela faz, aquilo que ela é e aquilo que ela diz está em consonância. Então, por isso que a cultura de propósito, ela começa primeiro dentro, com os seus funcionários. Não adianta você ir lá e ajudar na qualidade de vida lá fora, sendo que aqui está uma porcaria. Né? Como é que você cuida da criança que está dentro aqui? Como é que são os filhos dos seus funcionários? Então, eu acho que a cultura de propósito é a gente poder ter uma vivência em que eu possa não obedecer porque o meu chefe falou, porque eu tenho que bater cartão, mas porque essa é a minha causa. Eu também estou fazendo isso para mais um. Uhum. Então, eu acho que essa é a grande questão e que a gente vê as empresas feitas para durar ou os maiores líderes que a gente tem, elas têm em comum de que todas elas começam com a causa. E aí, o como elas fazem. Eu até printei a tela aqui, ó, a Mama Rie está dizendo assim, quando vejo Fernanda ao vivo, para tudo para assistir. Tem pessoas que estão dizendo que travam até a agenda para estar com você. Grande Mama. Gratidão. Então, eu acredito muito nisso. E aí, eu acho que a grande questão não é não ter lucros. A grande questão é a finalidade de tudo isso, né? Então, se a gente tem uma finalidade... E acho que é isso que muda, o propósito ele muda a forma como a gente trabalha, ele muda o destino do que a gente faz, não porque a gente precisa fazer outra coisa, mas é porque a gente sabe exatamente para onde a gente vai e o que a gente quer fazer com isso. Então, quando você fala da loucura do poder desenfreado, eu acho que tem ali uma não percepção, né, ou um engano de que você ser super poderoso vai te fazer feliz, né? Ou você começa a se prender cada vez mais no seu ego e propósito, ele leva à contribuição. Inclusive porque felicidade tem a ver com compaixão e a ciência já provou isso. Sim. Uhum. Fernanda, você curte caneca? Você gosta de caneca? Sim, sim. Então, você me manda teu endereço que eu estou mandando uma caneca para você e uma revista Estações que saiu agora de inverno aqui da cidade, que praticamente a revista não ia ser feita, não ia ser impressa, mas nos unimos aqui, inclusive eu assinei um dos artigos também com um grupo de pessoas que estão inovando na cidade, né? E a gente fez a revista, e agora está sendo confeccionada a de primavera. E eu mando para você uma caneca lá para você tomar o seu chá, seu café. Hoje eu fiz aqui um chá de camomila com chá verde para eu ficar bem tranquilo. Adoro chá. Vou tomar chá no fresquinho de Petrópolis aí. Exato, porque realmente você ganhou várias estrelinhas comigo, né? Realmente eu sou muito grato por você estar fazendo a live da maneira como está. Isso, inclusive, vai estar na história aqui, né, de todo o conjunto do projeto, né, Fernanda? E você pode contar comigo. Internet, viu, Sérgio? Nada, que isso. E desde já, vou repetir, sinal verde aqui. Pode me ligar a hora que você quiser, não tem dia, não tem hora. Agora, Fernanda, a essa altura, né, do nosso bate-papo aqui, como é que o Covid modificou a sua vida? Como é que foi essa disrupção? Igual essa nossa live aqui, que está totalmente disruptiva, né? Tem alguns itens de pauta aqui que eu não estou nem preocupado. A gente vai fazer 2 lives, 3, 4, né? Para você ficar bem à vontade. Como é que o Covid modificou sua vida, né? O que realmente foi assim, de extrema mudança drástica no intuito, eu vou pegar e vou fazer isso, eu preciso, o mundo precisa de mim, eu não fiz até agora. Conta alguma coisa para nós aí. Sérgio, eu acho que eu tive muitas mudanças no Covid, né? Mas eu acho que são mudanças resgate. Eu fiz uma conversa com o Léo Jaime, né? Algumas pessoas tiveram a chance de ver. E o Léo, ele fala isso. A gente tem 2 tipos de criações. Aquela que a gente põe coisas e faz coisas. E aquelas que a gente tira coisas para voltar mais para a essência, né? Então, eu já fazia a maior parte das coisas que eu faço hoje. Eu acho que mudou um pouco a forma. Então, eu tive algumas grandes mudanças com o Covid. Uma delas é que a gente veio para o interior de São Paulo, numa casa da represa dos meus pais, com uma mala de bordo, passar um feriado.
e ficamos, né, com uma mala de bordo. Então, eu estou passando essa pandemia em Avaré, numa casa de campo. E aí a vida é outra, né? Porque a gente, ao contrário, agora a gente, no intervalo de almoço, a gente desce e senta perto do rio. No fim da tarde a gente pedala. Eu não estou caminhando, mas estou pedalando. A gente comprou uma bicicleta, eu e meu marido, a gente pedala no fim da tarde, né? Que legal! Então, tem o arara. Cara, que bacana. A arara que para ali, a gente coloca comida para ela, para os passarinhos. A gente está velejando, então acho que essa foi uma mudança de presente assim para nós, né? De uma vida perto da natureza, que é diferente de morar num apartamento no Rio, embora tenha praia. A gente estava fechado ali na pandemia. Essa foi uma mudança do Covid estrutural, né? Agora eu penso que eu tive duas grandes vivências muito legais com o Covid. Uma delas foi que eu tive sintomas, né, no início e passei por um momento de medo, né? E aí nesse momento eu já estava escrevendo esse livro que chamava Mulheres de Fé. Essa é uma palestra que eu dei em vários lugares, mas quando eu ganhei isso, né, essa inspiração, eu sabia que era para eu fazer um livro. E aí eu estava escrevendo esse livro, que já faz 2 anos que eu tive essa inspiração, mas eu só tinha dado palestras sobre esse tema e eu tinha começado a escrever o livro nesse começo do ano, no fim do ano passado. Mulheres de Fé, não é isso? Mulheres de Fé, é. Isso, é bom ficar registrado aí. E aí, então... Depois eu quero um autografado. Não sei como é que eu vou chegar ao livro, mas... E aí, nessa quarentena, quando eu tive esse sintoma, Deus falou para mim, não é hora de escrever, é hora de fazer. Então, o livro mudou de forma e eu comecei com esse grupo, que chama Mulher de Fé. O meu Instagram sempre foi profissional, né? Mas eu fiz uma live, né? E falei sobre fé, e eu sabia que era para eu começar a treinar isso. Homens de fé também, né, Gleison? Eu sabia que era para eu treinar. Eu não sabia como, e eu não tinha feito nada ainda, assim, muito na plataforma do Zoom, mas eu coloquei, e aí começou no dia seguinte. Você tá na 84, né? A gente tá em 130, né? Legal. 130 dias fazendo esse grupo, né, que chama Mulheres de Fé, mas tem muitos homens de fé, porque não é só para mulheres, é que nasceu desse livro. E a gente tá aí com muitas pessoas, porque esse grupo começou a tocar, né? Então eu já fazia, mas Deus, eu acho que esse é um momento em que Deus ele tem expandido algumas coisas de formas diferentes, né? Então eu não acho que mudou a essência, mas são formas diferentes. Então o livro agora vai virar outros livros, porque no começo eu falava, mas o que eu vou falar durante 10 dias? E agora são 130, e acho que existe uma grande multiplicação disso. A outra coisa é que minhas palestras todas agendadas, elas foram canceladas, né? Eu tinha uma agenda de palestras para o ano e elas foram todas canceladas, mas aí começaram a nascer as web palestras. E agora eu tenho chance, né? Eu tenho feito muitas palestras e pude me conectar com... eu comecei esse trabalho com a EME, né? Que é a Educação e Marketing, que tem 4.000 escolas na base deles. Então, agora, na pandemia, eles me descobriram numa web palestra e a gente tem um contrato. Foi assim, conheci pessoas incríveis. Eu comecei o trabalho com a Facamp, né? Eu pude fazer lives para o Sebrae Então, um monte de gente, lives de 3.000, 5.000 pessoas. Então, acho que Deus mudou a forma das coisas nesse momento, né? Então, acho que isso foi o que mudou na pandemia. Eu acho que, para mim, mudaram algumas formas de fazer, né? E tem uma fala da minha mãe que quem é homem e mulher de fé que quer que eu conte as histórias que eu conto lá, né? Fala do Caio, conta aquela lá, né? Então, que já sabem disso, né? Minha mãe falou uma frase que para mim ficou muito importante nessa pandemia, que ela disse: filha, a vida é muito curta para a gente não entregar o mais importante. Então, eu acho que eu tenho trabalhado 2 vezes Cara, mais. eu acho que, com todo respeito, eu tô falando com você a primeira vez. Eu acho que eu encontrei minha irmã gêmea de vida aqui.
Que isso é o que eu... Às vezes eu falo com a minha esposa aqui, que a impressão que eu tenho é que os meus grandes amigos... Travou? Voltou? Eu continuo te ouvindo bem. Tá normal aqui. Travou? Travou aí? Eu perdi o que você falou. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu falo aqui com a minha esposa, muitas vezes eu tenho a impressão que os meus verdadeiros irmãos estão num outro planeta, numa outra galáxia. Mas na realidade tem alguns que estão por aqui ainda, entendeu? Eu acho que você é uma delas. Porque esse contato, essa identidade de propósito real, né, independente de questões apenas financeiras, né, que hoje inverter o vetor né, das empresas. Né? Você tem que ter esse capital social, esse propósito, capital cultural, e o dinheiro vem depois. Né? Depois, numa outra live, a gente vai conversar sobre isso, num livro que eu tenho aqui, depois eu queria que você lesse também. Não é só depois, né, Sérgio? Vem através disso. Porque dinheiro através disso. Né? Sim. 33 milhões de pessoas na sua rede de contatos. Esse é o nome do livro, eu não vou conseguir pegar aqui agora, que ele está lá no outro quarto, da Juliet Powell. Eu li esse livro quando eu fiz um curso com o Conrado Adolfo, né, em 2011, 2012, e uma amiga de Niterói, você vê que Niterói tem grandes inspiradoras. Sérgio, você tem que ler esse livro aqui. Esse livro aqui é você de cabo a rabo. E o livro mostra como é que você conecta, gerencia e administra um negócio de sucesso com 33 milhões de pessoas. Lá no final do livro, tem a campanha de Barack Obama e mostra como é que Barack Obama conseguiu administrar e gerir 122 milhões de dólares para se eleger presidente. Bolsonaro ainda era bebê, acho que nem existia. Então, tipo assim, eu comecei a ler esse livro e falei, tá bom, vou ler esse livro aí, Viviane me chateou tanto. 2 meses depois eu comprei o livro e li. E realmente, do início do livro ao final, essa questão de networking, essa questão de acompanhamento, de propósito, de servir, de entender o outro, realmente eu me vi no livro. Não é que eu tenha ganho 100 milhões de dólares, tá? Não é essa a questão, mas eu digo assim, o livro em si mostra como é que a gente, como você falou, através de, você pode fazer muita coisa, entendeu? Quando as pessoas, na realidade, querem só agora. Ou não se preparam para isso, né? Sim, sim. Então, acho que, na verdade, talvez seja um pouco disso que a crise ela faz. Ela tira as coisas de lugar, né? A gente tem acompanhado no meio das finanças, assim, né? No momento de crise, existe um terremoto e as coisas saem do lugar. Felizes daqueles que puderem voltar às prioridades nos lugares mais importantes. Então, e acho que isso faz com que a gente, inclusive, a gente possa ter mais sucesso, né? A gente possa ter mais propósito, ter uma sensação de realização, porque para mim sucesso é ser feliz, né? E a gente poder se sentir realizado, e a gente só vai fazer isso, a gente só se sente realizado quando a gente pode expressar tudo que a gente é. Então acho que é esse mergulho em si que vai fazendo com que a gente possa expandir, né? O Fê, eu vou deixar você nos minutos finais, que não são finais, mas eu queria ler, para quem não acessou ainda, né, a dica hoje do Steve Jobs, de 250 frases, olha só o que os caras fizeram na época. Fomos à Atari e dissemos, ei, temos algo maravilhoso, feito inclusive com algumas de suas peças. O que acham de nos financiar? Ou podemos ceder para vocês. Só queremos fazê-lo. Paguem nosso salário e viremos trabalhar aqui com vocês. E eles disseram, não, Atari. Então fomos à HP, Hewlett Packard, e eles disseram, não precisamos de vocês. Ainda nem terminaram a faculdade, o que vocês querem conosco? Então você vê a HP, Atari, e o Steve Jobs, né, construiu a Apple e o império que é. Então, isso realmente é propósito. Eu acho que o cara, ele acabou tendo aquela doença de tanta obstinação pela perfeição, né, que acabou machucando, né, a parte da alimentação, a questão do fígado, do pâncreas, né, tamanha obstinação que ele tinha em fazer uma coisa perfeita que ele viu projetado no mundo todo através das telinhas, né? Então a Apple aí como referência e como ideia. Eu acho que nós temos aqui talvez uns 7 ou 8 minutos, eu prometo que me calo. Menos, e aí eu quero aqui ouvir... no meu... Que hora você começou? Nós começamos, eu comecei aqui... Mas eu vou falar, acho super legal, acho que super legal isso que você tá contigo aí. Que você tá falando. Né? Obrigada, Sérgio. Então, ler uma passagem das escrituras. Esse Gleison aí pode ser meu amigo, que ele é seu amigo, ele é meu amigo.
Vou ler uma passagem das Escrituras. Então, Mateus, Lucas, João. então acho que tem algumas coisas, né? Já que você falou da Apple, o Steve Wozniak, né? Então eles começaram em três, né? E eles falam que você precisa, para ter um negócio, ter um engenheiro, aquele que sabe fazer, uma pessoa que lê o mercado, né? E uma pessoa que lê as pessoas. Então, acho que E então era o Mike McCullough, o Steve Jobs e o Wozniak. E o Wozniak. E aí ele diz, né, quando você, inclusive, eu acho que o grande propósito da Apple vinha dele, né? E quando perguntaram para ele, quando ele veio para o Brasil, qual é o negócio do futuro? E ele falou, eu nunca pensei qual era o negócio do futuro, eu sempre pensei o que eu faria para me divertir. Uau! Então, e ele dá aulas para crianças hoje, né? Ele tem um propósito muito grande dentro dele, e o propósito primeiro da Apple era de quebrar o poder, de poder estar na mão de alguns poucos, né? Tanto que eles batalharam para que tivesse um computador, inclusive o Bill Gates trabalhou nesse projeto com eles para fazer a Lisa, né? Fosse mais barata, para que as pessoas pudessem ter acesso. Então, eles quiseram quebrar o poder, mas não numa forma de uma briga frente a frente, mas uma briga estratégica, né? Tanto que hoje, o propósito da Apple é pensar diferente. Né? É pensar diferente, é mudar o status quo. Ela sabe disso, então é isso que ela vai falar. Então eu quero mudar o status quo e como ela faz isso através de alta tecnologia, de muitos recursos, né? E o que é a última coisa, né? Tanto que se você for numa loja da Apple, ela não está interessada em vender, as pessoas que trabalham na Apple nem ganham comissão de vendas, porque o que ele está interessado é em você experimentar o diferente, pensar diferente. Olha só, começa outra live e emenda, Sérgio. Esse Gleison aí realmente é Voltou? uma figura. Voltou? Voltou. Fê, tira o seu print aí, vai. Um grande like pra você, cara. Super, super. Então, Foi? Foi. foi? E Então eu bate, fico bem. e bate um outro print aí, ó, só para você guardar também, ó. Sim, senhor. Peraí. Aí. Foi? Foi? Então, Foi, para voltou. terminar a live, eu penso que a gente deve focar, né, no destino que a gente dá para as coisas. O destino que a gente dá para o tempo, o destino que a gente dá para a nossa vida. Eu falei sobre isso. Futuro não é apenas um tempo, é um destino, onde eu quero chegar. Né? E se a gente souber disso, talvez quando você fala, eu não sei de onde que o meu anjo da guarda está me levando, né? Talvez você não saiba um lugar específico, mas a minha pergunta sempre para cada um, quando eu vou falar de propósito, é o que você quer gerar? O que você quer gerar? Né? O que você quer gerar com esse seu projeto? O que você quer gerar com aquilo que você carrega? Porque esse é o seu fruto. E ele vai se multiplicar quanto mais você for na raiz disso, né? Então, o Ryman, que é o cara que mais fala sobre propósito empresarial, hoje ele fala, os frutos estão nas raízes. Se a gente pudesse embrenhar nas nossas raízes e buscar, né? Então, acho que isso é o principal para a gente saber o que a gente quer gerar com os frutos que a gente vai poder dar para as pessoas. Então, hoje eu faço muitas coisas diferentes, mas eu não me sinto um polvo, não me sinto que não sei o que eu estou fazendo, porque são só formas diferentes de eu gerar a mesma coisa. Sim, Né? não Então, tenha dúvida. Hoje, quando me perguntam, Fernanda, quanto tempo da tua vida você se dedica ao seu propósito? 100%. Quanto tempo, né? Então, acho que essa é uma coisa. As pessoas às vezes acham que propósito é caridade ou que já me perguntaram quanto do seu dinheiro você aplica no seu propósito 100%. Né? Quanto mais a gente pode crescer, mais a nossa causa cresce. Né? Porque isso já é provado.
né? De que a qualidade de vida, se você sai do nível de subsistência, a pessoa, a diferença do cara que ele ganha 100 mil para o cara que ganha 10 mil é muito pequena. Ele pode andar num carro diferente, mas os dois têm ar-condicionado, os dois levam para os lugares, então o modo de vida é muito pequeno a diferença. Mas o que muda mesmo é o quanto você consegue impactar as pessoas. Se a gente tivesse mais essa mentalidade do que eu quero impactar, o que eu quero gerar, com certeza a gente não teria os ricos produziriam riquezas, né? Cada vez mais contribuição. Então eu acho, e isso começa dentro de nós. E para falar então uma palavra das escrituras, Gleison, eu acho que essa é a eu terminaria então com a ideia de que se a gente multiplica os tesouros, mais tesouros são dados. Se a gente multiplica os dons, mais dons são dados. Se a gente não enterra aquilo que a gente possui, a gente pode oferecer. E isso não tem a ver só com a gente. Tem a ver com quantas pessoas também foram consagradas, né? Foram atribuídas a nós. Não é só sobre nós, mas é sobre todos aqueles que foram entregues para nós, né? Então, as pessoas que estão nessa live hoje, as pessoas que nos recebem, né? Então, acho que tem a ver... A minha gratidão a todos também. Obrigada. E o meu agradecimento a todos, e principalmente a você, Fernanda, por estar aqui. O Gleison dizendo que eu sou... Parece até o Bial, né? Esses dias eu fiz uma live, teve um amigo do Rio que falou: Sérgio, você está melhor do que o Bial. Eu tenho muito respeito pelo Bial, meu amigo e tudo, mas eu não me considero, né? A gente está desenvolvendo trabalhos diferentes, né? Ele tem uma outra estrutura, assim como a gente conhece também o Trigueiro, né? Um amigo nosso aí da Globo, tem um trabalho muito legal, e a gente aqui da região serrana, né? Iniciando nesse trabalho, e vamos ver esse propósito aí, né? Dando bastante frutos, né? Fernanda, muito obrigado, né? Por você estar com a gente aqui. Eu acho que ainda tem mais uns 2 minutinhos, a gente vai levando até a live terminar. As pessoas que tiraram o print de tela, né? Quiserem marcar a gente lá, @fer_aoki. Um dia eu ainda vou botar um underline e um K, W, Y, H, que dizem que dá muita prosperidade, né? Aumenta o propósito da pessoa, né? Dizem. Eu vou botar Sérgio Taldo, OH no final, underline, entendeu? Aí vou multiplicar. Então marque a gente lá, @fer_, né? Aoki com K, @Sérgio Taldo, que a live dentro de alguns minutos vai estar no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. E te convido também para a gente assinar juntos um artigo, que eu estou com um lote aqui de artigos, né? É um tubarão, como diz Vladimir, da Alterdata, da Alterdata Software. É bom você ter um tubarão perto de você, que você sempre vai tentar, né, se orientar e resolver a questão do tubarão. Para andar mais rápido. Vários artigos, aí a gente inicia o artigo, você complementa, e fica o convite para novas lives. E muito obrigado por você estar conosco, numa situação aí de viagem. Obrigada, homens, mulheres de fé, obrigada pelo seu tempo, pela paciência com a internet. Obrigada, Sérgio. Isso. Que você tenha um ótimo evento, uma boa viagem, e manda seu endereço para mim, que vai para você a caneca, né, e uma revista ou 2 aqui, vou mandar para você. Um grande beijo, uma ótima viagem, e vindo a Petrópolis, sinal verde, só me chamar aqui. Eu indo a Niterói te aviso. Voltou? Obrigada. Voltou? Um beijo, Fernando. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.